Na escuridão silenciosa do espaço, existem mundos que não podemos ver, pelo menos não à primeira vista. Por séculos, planetas distantes foram apenas sussurros, pequenas sombras e variações quase imperceptíveis na luz das estrelas, mas hoje isso mudou. Novos métodos, novas tecnologias. Agora não estamos apenas encontrando exoplanetas, estamos começando a ler seus céus. No brilho de atmosferas alienígenas, astrônomos procuram pistas de histórias que nunca foram contadas. Mas como revelar os segredos de um mundo a anos-luz de distância? O caminho está na sua atmosfera. Essa fina camada de gás não é apenas ar, é um registro cósmico. Cada molécula, um capítulo. A atmosfera pode revelar a biografia de um planeta, seu nascimento, sua geologia, seu clima e até indícios de vida ou da sua ausência dela. Ler essa história não é simples, mas quando conseguimos, descobrimos se aquele mundo é um gigante gasoso abrasador varrido por ventos extremos ou um planeta tranquilo, coberto por oceanos. E às vezes, algo ainda mais estranho pode estar se formando em suas nuvens. Cada atmosfera é única. Dióxido de carbono sussurra sobre vulcões antigos. Vapor de água sugere chuva e oceanos. Metano pode ser liberado por vida ou criado por processos geológicos. Para um olhar treinado, a atmosfera é uma história escrita em linguagem química. Mas permanece a grande pergunta: como ler essa história de tão longe? A chave é a luz. Mesmo sem tocar esses mundos distantes, a luz deles ainda chega até nós. E dentro dessa luz está codificada a impressão digital de suas atmosferas. Para decifrá-la, cientistas usam uma técnica chamada espectroscopia. Eles dividem a luz de estrelas e planetas em um arco-íris e procuram por linhas escuras ou brilhantes. Um dos métodos mais poderosos é a espectroscopia de trânsito. Quando um exoplaneta passa na frente de sua estrela, um trânsito, uma pequena fração da luz estelar atravessa a atmosfera do planeta. É ali que a informação se esconde. Comparando o espectro da estrela antes, durante e depois do trânsito, causadas pelos gases presentes naquele mundo. O primeiro grande avanço veio em 2001. O telescópio espacial Hubble registrou um desses trânsitos. Quando o gigante gasoso HD 29458b passou diante de sua estrela, Hubble detectou uma assinatura clara: sódio na atmosfera do planeta. Foi a primeira confirmação química de algo extraordinário. Exoplanetas têm atmosferas detectáveis. O pioneiro da formação planetária, Alan Boss, resumiu o momento com precisão: entramos em uma nova era. Uma era não apenas de descoberta, mas de caracterização de mundos além do nosso sistema solar. A espectroscopia de trânsito abriu esse caminho. Com Hubble e outros telescópios, primeiro, sódio naquele Júpiter quente, depois, vapor d'água em outros mundos, e então, sinais de metano e monóxido de carbono. Cada nova detecção era como abrir mais uma página de um universo que até pouco tempo atrás era completamente invisível. Descobrimos que alguns exoplanetas gigantes possuem atmosferas nubladas. O telescópio espacial Hubble detectou vapor d'água na atmosfera de um pequeno exoplaneta temperado, chamado K2-18b. Foi a primeira vez que água foi observada em um mundo localizado na zona habitável de sua estrela. K2-18b é uma superterra, com cerca de 8 vezes a massa do nosso planeta. Seus céus úmidos despertaram interesse no mundo inteiro. Alguns cientistas argumentam que ele se parece mais com um mini Netuno, com uma espessa camada de hidrogênio, mas a presença de água foi um fator decisivo. Em vez de observar o efeito de um planeta sobre a luz de sua estrela, tentamos ver o próprio planeta. Uma tarefa extremamente difícil.
Estrelas brilham milhões ou até bilhões de vezes mais que seus planetas. Mas com máscaras especiais, chamadas coronógrafos, ou instrumentos espaciais projetados para bloquear o brilho estelar, os telescópios conseguem capturar o fraco brilho de alguns planetas jovens e massivos. Em 2008, surgiu uma imagem impressionante: 4 pequenos pontos de luz orbitando uma estrela distante, HR 8799. O primeiro retrato de família de um sistema exoplanetário. Durante anos, esses 4 gigantes gasosos, cada um com várias vezes a massa de Júpiter, foram observados em órbita. E pela primeira vez, tivemos uma janela real para a arquitetura de outro sistema solar. Na primavera de 2025, o telescópio espacial James Webb Space Telescope produziu as imagens infravermelhas mais nítidas já obtidas de HR 8799. Ao dispersar o brilho infravermelho, esses 4 gigantes são ricos em elementos pesados como carbono e oxigênio, evidenciado por fortes assinaturas de dióxido de carbono em seus espectros. Isso sugere uma origem familiar. Eles provavelmente se formaram por acreção lenta de gás sobre núcleos sólidos, um processo semelhante ao que formou Júpiter. Ao identificar essas assinaturas intensas de dióxido de carbono, os cientistas perceberam que há uma fração significativa de elementos mais pesados nessas atmosferas. Como explicou o astrônomo William Balmer, cuja equipe trabalhou nessas imagens, com espectroscopia por imagem direta, não estamos apenas vendo esses planetas, estamos praticamente provando o ar deles, aprendendo como mundos são construídos, peça por peça. Mas existe ainda um terceiro método. Quando um planeta passa para trás de sua estrela, em um fenômeno chamado eclipse secundário, podemos medir a queda na emissão total de infravermelho. E nessa queda existe informação. Ao analisar essa variação em diferentes comprimentos de onda, astrônomos conseguem mapear a distribuição de temperatura no lado iluminado do planeta. Essa técnica é conhecida como mapeamento por eclipse, ou curvas de fase. E os resultados são impressionantes. Com medições extremamente precisas e instrumentos como o JWST, cientistas conseguem identificar se um lado do planeta é mais quente ou mais frio. O Spitzer Space Telescope conseguiu mapear o lado diurno escaldante de um exoplaneta. E, pela primeira vez, o clima de um mundo alienígena deixou de ser apenas teoria. Hoje, o mapeamento por eclipse evoluiu e agora revela detalhes ainda mais finos, como possíveis contrastes entre continentes e oceanos em futuros alvos semelhantes à Terra. Mapeamento por eclipse e outros nos permitem escanear as atmosferas de mundos distantes. Os dados podem parecer apenas linhas em um gráfico ou variações quase imperceptíveis de brilho, mas para os cientistas são revelações profundas. A cada espectro analisado, um simples ponto de luz se transforma em um mundo com identidade. Nuvens ou névoas, céus calmos ou atmosferas tóxicas, mares tranquilos ou vulcões em erupção escondidos abaixo da superfície. E essa revolução mal começou. Então, onde estamos hoje? Nas últimas 2 décadas, astrônomos montaram um verdadeiro arquivo de descobertas atmosféricas. Um avanço após o outro, cada um revelando algo novo sobre esses mundos distantes. Em 2001, o exoplaneta HD 209458b, o primeiro Júpiter quente estudado, revelou a presença de sódio em sua atmosfera. A primeira impressão digital atmosférica na história de um exoplaneta. A era da exploração remota de céus alienígenas havia começado. Em 2007, os telescópios Hubble e Spitzer detectaram vapor de água no planeta HD 189733b, provando que até gigantes gasosos podem conter água em suas atmosferas. Em 2013, usando um telescópio terrestre equipado com um espectrógrafo de altíssima precisão, pesquisadores detectaram ventos de monóxido de carbono atravessando a atmosfera de HD
29458b, a primeira medição direta do clima em um exoplaneta. Em 2018, dados do telescópio espacial Hubble mostraram o vapor d'água na atmosfera de WASP-39b, e um ano depois, foi detectada água em K2-18b, um planeta menor, localizado na zona habitável. Eram pistas tentadoras de que, mesmo além do nosso sistema solar, a água, o elemento essencial para a vida, pode ser relativamente comum nos céus de outros mundos. Cada descoberta adicionava um novo ingrediente ao nosso livro de receitas cósmico. Já detectamos sódio, potássio, água, monóxido de carbono, metano, hidrogênio, hélio e muito mais. Por um tempo, essa lista foi dominada por elementos que nossos instrumentos mais antigos conseguiam detectar, geralmente mais fáceis de observar em planetas grandes e extremamente quentes. Mas então, veio um ponto de virada: a chegada do telescópio espacial James Webb. Lançado em 2021 e totalmente operacional em 2022, nos seus primeiros meses, ele voltou sua atenção para o WASP-39b, o mesmo planeta onde o Hubble havia detectado água, e encontrou algo muito maior: um verdadeiro tesouro químico em seus céus. Pela primeira vez na história, observamos um sinal claro, inconfundível, de dióxido de carbono na atmosfera de um exoplaneta. Um pico no espectro exatamente onde a assinatura de CO2 deveria estar. Astrônomos comemoraram, porque o dióxido de carbono não é apenas um gás comum em planetas. Pode ser liberado por vulcões ou até por formas de vida. E o telescópio James Webb não parou por aí. O WASP-39b também revelou sódio, potássio, vapor d'água, monóxido de carbono e até uma surpresa: dióxido de enxofre. Dióxido de enxofre em um planeta distante foi uma revelação impressionante. Isso sugeria a presença de fotoquímica, reações químicas ativadas pela luz da estrela, assim como a luz do Sol cria ozônio na atmosfera da Terra. Em outras palavras, estávamos vendo uma atmosfera alienígena reagindo em tempo real, produzindo novas moléculas. A descoberta de fotoquímica na atmosfera de um exoplaneta Júpiter quente abre novos caminhos de investigação. Como explicou a professora Nathalie Batalha, que lidera a equipe do James Webb Space Telescope no estudo de WASP, o James Webb Space Telescope revelou a composição química completa do planeta, trazendo pistas sobre sua formação. Por exemplo, uma alta proporção de oxigênio em relação ao carbono sugere que ele se formou longe de sua estrela. Ele começou a farejar a atmosfera de mundos do tamanho da Terra. No sistema TRAPPIST-1, a apenas 39 anos-luz de distância, 7 planetas rochosos orbitam uma estrela ultrafria. Esses mundos são alvos ideais na busca por atmosferas semelhantes à da Terra. Em 2023, o James Webb Space Telescope observou o planeta mais interno, TRAPPIST-1b, e o resultado foi surpreendente, já que TRAPPIST-1b está muito próximo de sua estrela para ser habitável. Mas ainda assim, foi um triunfo da detecção. O James Webb Space Telescope conseguiu medir diretamente o calor do planeta e revelou que o lado iluminado é tão quente que qualquer atmosfera espessa teria redistribuído esse calor ou deixado uma assinatura clara no infravermelho. No entanto, seus planetas irmãos, especialmente TRAPPIST-1e, F e G, são mais frios e potencialmente habitáveis, e são os próximos na fila para estudo. Eles possuem atmosferas? Essa é a pergunta que mantém todos em expectativa. Agora, inclui Júpiteres quentes, Netunos mornos, mini-Netunos e até algumas possíveis superterras. Já encontramos planetas com chuva de ferro, onde a temperatura é tão alta que metais evaporam e depois se condensam em forma de gotas durante a noite. Descobrimos mundos com camadas globais de nuvens feitas de areia ou enxofre,
detectamos névoas e até identificamos assinaturas de átomos como titânio e sódio escapando para o espaço. Mas quando decodificamos a atmosfera de um exoplaneta, o que exatamente estamos procurando? Alguns gases funcionam como pistas, indícios de processos planetários. Pegue o dióxido de carbono, por exemplo. O CO2 pode se acumular a partir de vulcões, expelindo carbono do interior de um planeta ou até de uma biosfera ativa. E na Terra, o CO2 está sempre presente, graças tanto aos vulcões quanto à vida, incluindo nós. Encontrar CO2 na atmosfera de um mundo distante nos diz que há processos químicos ativos. Mas isso não é prova de vida por si só. Vênus tem muito CO2 e não há vida lá. Ou considere o vapor d'água, H2O. Se detectarmos água na atmosfera de um planeta, isso pode significar nuvens ou até chuva. É um indício de que as temperaturas podem permitir água líquida, ou pelo menos nas camadas superiores da atmosfera. O vapor d'água foi uma das primeiras moléculas já detectadas em exoplanetas, como a quantidade de oxigênio presente. Em planetas menores, ele se torna uma peça-chave no quebra-cabeça da habitabilidade. Mas, novamente, cautela. Até Júpiter possui água em suas camadas profundas. Esta é uma corrida de revezamento, de inovação. O Hubble Space Telescope nos deu as primeiras pistas. O Spitzer Space Telescope e telescópios terrestres adicionaram novos indícios. O James Webb Space Telescope está revelando uma rica diversidade de atmosferas. O Ariel realizará pesquisas ainda mais profundas. E o Nancy Grace Roman Space Telescope pioneirará novas técnicas. Esta noite, enquanto observamos o céu, talvez uma daquelas estrelas seja o lar de um planeta com um céu muito parecido com o nosso. Ainda não o encontramos, mas estamos chegando mais perto. A cada novo telescópio, a cada trânsito observado, a cada espectro capturado, melhoramos nossa capacidade de reconhecer os sinais do conhecido e do desconhecido. Talvez a primeira atmosfera detectada de um exoplaneta semelhante à Terra nos surpreenda. Talvez revele um vestígio de poluição ou um equilíbrio inesperado de gases que desafie nossas definições de vida. Uma mistura de nitrogênio, oxigênio, vapor d'água e metano reativo, em equilíbrio delicado. E quando esse dia chegar, quando a atmosfera de um exoplaneta sussurrar, este lugar parece um lar, como iremos responder? A resposta está lá fora, na luz das estrelas atravessando os céus alienígenas. Uma resposta que finalmente começamos a entender.